A Classe Bíblica. Por Roswell F. Cottrell. Rochester, Nova York. Publicado no escritório do Advent Review. 1855. Lição 30. Tempo definido. Assim como houve um tempo definido revelado quando Cristo apareceria na terra, como profeta predito por Moisés, Deuteronômio 18 também foi dado tempo definido para o início da sua última obra como nosso grande sumo sacerdote, no verdadeiro tabernáculo no céu. Foi dito a Daniel, até 2300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Daniel 8, versículo 14. O Senhor não poderia ter nenhum objetivo em dar um tempo determinado para qualquer evento, a menos que ele pretendesse que fosse compreendido por aqueles para quem foi dado. Se ele não deu os meios pelos quais podemos saber quando o tempo começará e terminará, Paulo certamente deve ter estado enganado quando disse que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Pois que proveito podemos receber de um tempo determinado sem um começo e, consequentemente, sem um fim? Como não há data dada neste capítulo para o início dos 2300 dias, devemos procurá-la noutro lugar. Lendo o 9º capítulo cuidadosamente, vemos claramente que o mesmo anjo que, no 8º capítulo, foi ordenado a fazer Daniel entender a visão, aparece-lhe novamente. E, depois de chamar a sua atenção para aquela visão, diz-lhe que 70 semanas estão determinadas cortadas sobre o seu povo, os judeus. Cortadas de quê? Da visão dos 2300 dias, que era o assunto que ele acabara de introduzir. Vimos que 69 destas 70 semanas chegaram ao tempo em que Cristo foi batizado e começou o seu ministério, que foi no ano 27 da nossa Era Comum. Para a semana restante, a 70ª, no meio da qual o Messias foi cortado, crucificado, devemos acrescentar 7 anos. Isto nos dá o ano 34 para o fim das 70 semanas. Agora tiramos 70 semanas, que são 490 dias, dos 2300 dias e temos 1810 dias ou anos restantes. Isto acrescentado ao ano 34, onde terminam as 70 semanas, traz-nos até o ano 1844, onde a obra de purificar o santuário deve começar. O ato de purificar o santuário, na dispensação típica, era o último ato da expiação e ocupava apenas um dia no ano. Daí concluímos que o nosso grande sumo sacerdote está agora realizando a última obra pelo seu povo, que é a remoção dos seus pecados, e que pode ser apenas por um pouco mais de tempo antes que aquele que é injusto fique injusto ainda. Neste ponto do tempo, Jesus diz: Eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, versículo 12. Primeira mensagem especial. Cristo nunca pode vir novamente segundo as Escrituras, e a sua vinda não ser pregada no mundo de antemão. O servo fiel será encontrado dando de comer aos domésticos o mantimento a seu tempo quando ele vier. Mateus 24, versículo 46. E o único mantimento que pode estar a seu tempo então é a vinda do Senhor e a preparação necessária para esse evento. Para dar mantimento a seu tempo, é preciso saber a hora do dia, e não estar chamando para o café da manhã ou jantar quando é hora da ceia. Na parábola Lucas 14, versículo 16 há 3 convites para a ceia, que parecem denotar 3 mensagens especiais a serem dadas no final do grande dia do tempo de prova. Mas temos algo em que nos apoiar além da nossa exposição desta parábola. Em Apocalipse 14, temos uma clara profecia de 3 mensagens especiais a serem dadas no mundo, pouco antes de o Filho do Homem ser visto sobre a grande nuvem branca. Versículo 14. A primeira mensagem é dirigida a toda nação e povo, e é expressa nestas palavras: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Versículo 7. A única coisa especial nisto é o tempo, a hora do seu juízo. Isto deve referir-se a algum tempo determinado que Deus havia apontado, e o que é mais razoável do que supor que se refere ao término dos 2300 dias, quando o santuário seria purificado. A purificação do santuário é uma cena de juízo. É realmente passar juízo, ou decidir cujos pecados serão apagados e cujos não. Tal mensagem tem sido proclamada a todo mundo,
tanto quanto o som do Evangelho é conhecido. Guilherme Miller foi o primeiro a pregá-la neste país, por causa disso, foi chamada de millerismo. O tempo profético era a própria vida da mensagem, sem ele, ela não poderia ter existido, e o término dos 2300 dias era o grande ponto para o qual todos os outros períodos eram apenas tantas testemunhas. Esta foi a base do clamor, é chegada a hora do seu juízo. Em comparação com este movimento, a obra de João Batista foi muito limitada. Ambos, no entanto, cumpriram as Escrituras e alcançaram o fim para o qual cada um foi enviado. Ambos se basearam nos mesmos tipos de evidência, a saber, uma mensagem profética, tempo profético e uma vida e ações correspondentes à fé pregada. Pode-se objetar que visões errôneas foram pregadas em conexão com esta mensagem de tempo. Respondemos que ela encontrou o povo em muitos erros, alguns dos quais foram completamente e para sempre explodidos por aquela mesma pregação, e outros foram desde então desarraigados, como consequência de os homens serem despertados por esta mensagem para pesquisar as Escrituras, a fim de escaparem das coisas que hão de vir sobre a terra e de estarem diante do Filho do Homem. E uma vez que a palavra de Deus é literalmente cumprida, ali deve permanecer para sempre, não importa se os discípulos, que são instrumentos no seu cumprimento, não sabem sequer o papel que eles próprios desempenham senão depois. Veja João 12, versículo 16, também lição 35. Segunda mensagem especial. A segunda mensagem profética é: caiu Babilônia, aquela grande cidade, porque ela deu a beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Versículo 8. A queda de Babilônia e a sua destruição são dois eventos. Lendo o que é dito sobre ela no capítulo 18, ver-se-á que o seu estado caído é a razão pela qual o povo de Deus deve abandoná-la e, ao fazê-lo, escapar da destruição que em breve virá sobre ela. Portanto, a sua queda é a sua apostasia de Deus, em consequência da qual é abandonada por ele, como o povo judeu foi quando foi dito: eis que a vossa casa vos fica deserta. O mundo dos não-professos não pode ser o sujeito desta queda, que é moral ou espiritual. Aqueles que nunca desfrutaram do favor de Deus não podem cair do seu favor. Portanto, esta mensagem especial sobre Babilônia é o anúncio formal de que o tempo está plenamente chegado, predito por Paulo, quando os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, etc., tendo forma de piedade, mas negando a sua eficácia. 2 Timóteo 3. Isto haveria de ser nos últimos dias, e Deus prepara uma mensagem especial para os últimos dias, declarando que este estado de coisas está plenamente chegado. Diz Paulo: afasta-te desses, a voz do céu diz: sai dela, povo meu. A segunda mensagem foi cumprida. A queda de Babilônia foi anunciada em 1844. Milhares a ouviram e deixaram as várias igrejas professas a que pertenciam. Eventos que se seguiram dão testemunho unânime da verdade daquele clamor e provam que era do céu. A queda, ou apostasia, das várias igrejas tem sido gradual, desde a humildade, abnegação e carregar da cruz dos seus dias mais jovens, até ao orgulho, mundanismo e popularidade da sua idade mais avançada. Deus não poderia abandoná-las completamente e anunciar a sua queda até que atingissem um certo ponto no seu afastamento dele. Esse ponto foi atingido quando virtualmente rejeitaram a Cristo ao rejeitar a doutrina bíblica da sua segunda vinda pessoal. Como na parábola do nobre que foi para um país distante receber um reino e voltar, assim estes virtualmente enviaram uma mensagem após Jesus, dizendo: não queremos que este homem reine sobre nós. Lucas 19, versículo 12. Não, disseram eles, teremos um reinado espiritual. Em muitos casos, foram tão longe que retiraram a comunhão de pessoas, por nenhuma outra razão senão porque esperavam e amavam o aparecimento de Jesus Cristo. Atingido este ponto, Deus proclama sua queda e abandona-as às fortes ilusões de Satanás, e em breve o seu reinado espiritual começa. Pancadas, de um agente invisível, são logo ouvidas em Huddersville, e depois em Rochester, seguidas de todos os sinais e maravilhas das manifestações espíritas, que agora estão inundando as igrejas e o mundo. Em breve se dirá em verdade:
não só que Babilônia caiu, mas que se tornou habitação de demônios, e covil de todo espírito imundo, e gaiola de toda ave impura e odiável. Que os seus pecados chegaram até ao céu. Apocalipse 18. Então virão as suas pragas. Terceira mensagem especial. A terceira é a mensagem final de separação. É o último teste de submissão que Deus oferece ao homem rebelde. Apresenta-lhe uma escolha final, uma escolha que, uma vez plenamente determinada, decide o seu destino eterno. Ela traça uma linha reta, de um lado estão os mandamentos da besta, ou anticristo, do outro, os mandamentos de Deus, e clama a todos que tomem partido. Se nos submetermos a Deus e guardarmos os seus mandamentos, devemos enfrentar a ira do espírito do dragão que fala através da imagem, pois todos serão obrigados a adorá-lo sob pena de morte. Se nos submetermos à besta e à sua imagem, guardando os seus mandamentos, devemos beber do vinho da ira de Deus, sem mistura, que em breve será derramado nas 7 últimas pragas. Esta mensagem está agora a ser cumprida. O som solene está agora a sair. Os nossos ouvidos ouviram, e negá-lo é negar a fidelidade de Deus, que está empenhada em guardar e cumprir as profecias. Está ligada a tal cadeia de eventos cumpridos e atestada por tantos sinais, no céu acima e na terra abaixo, que se ela falhar em produzir fé, parece que Deus não pode fazer mais. Ninguém pode obedecer a esta mensagem sem admitir o cumprimento da primeira e da segunda, pois a fé de Jesus, bem como os mandamentos de Deus, fazem parte dela. Esta fé crê que a mão de Deus tem estado na obra de cumprir esta cadeia de mensagens proféticas. Ela crê que o nosso grande sumo sacerdote entrou na obra de purificar o santuário no tempo apontado, e que essa obra decisiva de juízo está agora em andamento. Ela crê que Babilônia caiu, que chegou o tempo em que a grande massa dos professos cristãos tem forma de piedade, mas nega sua eficácia, e que é dever afastar-se de tais. O objetivo destas mensagens é tirar o remanescente do povo de Deus da confusão do sectarismo, que resultou da grande apostasia papal, cujo fermento estava em ação mesmo nos dias da Igreja primitiva, fixá-los firmemente na plataforma apostólica, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, vindicar, através deles, a justiça daqueles juízos que ele está prestes a trazer sobre a terra, e prepará-los para serem trasladados, arrebatados dentre os vivos para encontrar o Senhor na sua vinda. A terceira mensagem exige fé em toda a verdade revelada e obediência a toda a lei moral e a todos os atos de obediência de fé ensinados por Cristo e pelos seus apóstolos. É a restauradora da fé e prática primitivas. Rejeitá-la é a morte, obedecê-la é a vida e a paz. Para aqueles que sofrem pela verdade neste mundo maligno, está reservada uma coroa de glória que não murcha. Bendito seja Deus pelo seu dom inefável.